gớm không? Ai ở đầu ngoài kia nhá, trâu bò cột ở đầu ngoài kia để dắt lên nhá. Lũ ở trong này ra to lắm đấy nhá. Lũ linh phú ra rất to các bạn ơi. Ai có trâu bò ở đầu ngoài kia thì dắt vào nhá, dắt lên nhá, dắt lên nhá. Lũ ở chi phú linh phú ra rất to các bạn nhá. Kinh khủng không? Chỉ có 5 phút thôi. Lũ ở khu vực là còn quân hàn ra rất to các bạn ơi. Ở đầu ngoài cột trâu cột chiếc ở đầu ngoài về rẽ suối hay là đi làm ở rẽ suối thì tránh xa nhá. Chỉ 5 phút thôi các bạn nhá. 5 phút là nước suối lên kinh khủng luôn đấy. Lũ ống các bạn nhá. Con trâu kìa kìa, vớt trâu ra. Lên là ẩm luôn này. Phút rồi các bạn. Lũ vùng cao các bạn nhá. Lũ đầu mùa các bạn ơi. Sợ. Nhanh nhầm vòng. Ghê. Chỉ 1 phút rồi các bạn ạ. Lũ suối các bạn nhá. Lũ vùng cao các bạn ơi. Sợ. Chỉ 5 phút thôi các bạn ạ. Một con suối bé thành một con sông lớn các bạn ơi. Ghê gớm không? Ai ở đầu ngoài kia nhá, trâu bò cột ở đầu ngoài kia để dắt lên nhá. Lũ ở trong này ra to lắm đấy nhá. Lũ linh phú ra rất to các bạn ơi. Ai có trâu bò ở đầu ngoài kia thì dắt vào nhá, dắt lên nhá, dắt lên nhá. Lũ ở chi phú linh phú ra rất to các bạn nhá. Kinh khủng không? Chỉ có 5 phút thôi. Lũ ở khu vực là còn quân hàn ra rất to các bạn ơi. Ở đầu ngoài cột trâu cột chiếc ở đầu ngoài về rẽ suối hay là đi làm ở rẽ suối thì tránh xa nhá. Chỉ 5 phút thôi các bạn nhá. 5 phút là nước suối lên kinh khủng luôn đấy. Không hiểu mẹ uống chuyện của đi đâu. Em không hiểu mẹ đến đâu rồi. Bang ơi. O céu esteve calmo a manhã inteira. As folhas não farfalhavam, as galinhas ciscaram preguiçosamente o chão, e os filhotes dourados se aninharam debaixo da varanda da frente, dormindo profundamente. Jack tinha acabado de verificar o sistema de água na beira do campo quando a primeira gota de chuva atingiu sua testa. Ele olhou para cima. A escuridão estava engolindo o céu. Em minutos, a quietude se desfez. O vento gritou através das árvores como um aviso tarde demais para ser atendido. A chuva começou a cair em fortes cortinas. Tutin correu da cozinha, seu avental encharcado em segundos, os olhos arregalados de preocupação. Jack, as nuvens. Elas estão se movendo muito rápido, ela gritou. Ele assentiu sombriamente. Isto não é só chuva. Em menos de 20 minutos, o pequeno riacho perto da fazenda dele se tornou uma torrente furiosa. Jack gritou por cima do rugido. Pegue os animais. Eu vou verificar os filhotes. Tutin correu para dentro, pegando 2 gatinhos trêmulos.
A cachorra-mãe latiu freneticamente, tentando reunir seus filhotes. Jack correu para a varanda, mas a água já estava subindo os degraus. O chão tremeu levemente, um ronco baixo da montanha acima. Enandico repentina. Teutin. Suba a colina. Agora. Jack gritou. Eu não vou deixar os animais. Ela chorou, suas lágrimas se misturando com a chuva. Você tem que ir, ele gritou. Viei. Ela hesitou por apenas um segundo, então apertou os gatinhos contra o peito e correu descalça em direção à colina dos fundos, escorregando na lama, subindo entre espinhos e galhos quebrados enquanto a água subia atrás dela. Jack se virou, com o coração batendo forte, procurando os filhotes, mas eles se foram. Apenas um cobertor vazio permaneceu onde eles estiveram momentos antes. Ele mal conseguia ver agora. A chuva embaçava sua visão. Árvores se partiam à distância. O barraco ao lado do campo de arroz gemeu e inclinou sob a força da água. Tu tien? E ele gritou. Estou aqui. A voz dela, fraca e quebrada, ecoou lá de cima. Jack se virou e a viu na colina oposta, acenando freneticamente, o cabelo encharcado, abraçando os gatinhos como tábuas de salvação. Mas um rio agora os dividia em dois. A água, escura e rugindo, rasgou a terra deles como uma besta solta. Jack tropeçou para trás, tentando se agarrar a algo, qualquer coisa, mas a corrente já havia levado a maior parte da fazenda. Ele gritou novamente, mas o vento roubou sua voz. Na colina, Tutin estava gritando algo que ele não conseguia ouvir, apontando para algo atrás dele. Jack se virou. O galinheiro havia se soltado e estava flutuando em sua direção. Com um último salto, ele subiu a margem, com lama grudada em suas roupas, assim que a estrutura se chocou contra o lugar onde ele estivera segundos antes. Do outro lado do riacho, Tutin soluçou, cobrindo a boca com as mãos. Fique aí! Jack gritou, sua voz rachando. Não se mexa! Estou na colina! Ela gritou de volta. Não consegui te ligar. Meu telefone, eu o perdi. Está tudo bem. E eu te vejo. Jack levantou sua lanterna, ligando e desligando. Estou aqui. Eles ficaram assim por um momento, duas almas divididas por uma enchente, olhando um para o outro através da chuva, seus rostos pálidos, suas mãos tremendo. Então Jack sussurrou, mal audível por cima da tempestade. Não tenha medo, Tutin. Vamos sobreviver a isso. Ao amanhecer, a tempestade havia passado, mas o silêncio que ela deixou para trás era mais assombroso do que o próprio caos.
A névoa se agarrava aos campos arruinados como um sudário, velando a devastação com uma quietude misteriosa. Tutin desceu a colina lentamente, descalça e exausta, os gatinhos ainda aninhados em seus braços, seus pequenos corpos tremendo. O que costumava ser sua amada fazenda agora estava irreconhecível. Os canteiros de vegetais haviam desaparecido sob camadas de lama grossa e úmida. A cerca de bambu que Jack construíra no verão passado jazia quebrada e emaranhada como madeira à deriva. O galinheiro não era mais que estilhaços. Móveis flutuavam aqui e ali, alguns presos em árvores, outros varridos para os cantos do quintal. Jack, ela chama suavemente. Um feixe de luz piscou de trás de um galpão desabado. Ele emergiu, encharcado até os ossos, carregando uma caixa de madeira cheia de tudo o que conseguiu salvar. Metade de um cobertor rasgado, um pote enferrujado, um maço de ervas murchas. Ele largou tudo quando a viu. Tutin. Ele respirou, correndo até ela. Você está bem? Ela assentiu lentamente. Os gatinhos conseguiram. Eu não consegui pegar os filhotes. Sua voz falhou. Jack estendeu a mão e a puxou gentilmente para seus braços. Ela não chorou, não imediatamente. Seu corpo tremia, mas seus olhos olhavam fixamente para a cena diante deles. Então, atrás deles, um leve gemido. Eles se viraram. A cachorra-mãe estava perto do canil quebrado, encharcada e enlameada, cheirando o chão, circulando em pequenos padrões frenéticos. Ela está procurando por eles. Tutin sussurrou. Jack engoliu em seco. Eles se foram. Não, a voz dela era apenas um sussurro. Não, eles devem ter. Talvez eles fugiram para algum lugar. Ela caminhou em direção à cachorra-mãe, chamando baixinho. Vang? Vang, venha aqui, menina. Mas a cachorra ignorou sua voz, andando de um lado para o outro e chorando. Tutin se ajoelhou ao lado dela, as lágrimas finalmente caindo. Sinto muito. Eu deveria tê-los trazido também. Jack se agachou ao lado dela. Não houve tempo. Não se culpe. Mas eles eram apenas bebês. Ela soluçou. Eu disse a mim mesma que os tiraria mais tarde, que a água não subiria tão rápido. Uma onda de culpa a atingiu mais forte do que a enchente jamais poderia. Ela enterrou o rosto nas mãos. Perto dali, o miado fraco do gato trouxe um momento de alívio. Estava vivo, empoleirado no topo da antiga parede do galinheiro, com os olhos arregalados e medrosos. Tutin soltou uma risada trêmula e correu para lhe trazer comida. Mas mesmo essa alegria foi passageira. Tudo está quebrado, ela murmurou. Perdemos tudo. Jack olhou ao redor dos destroços. O milharal havia desabado. O telhado do galpão havia cedido.
Suas ferramentas estavam faltando, enterradas ou quebradas. Ainda temos um ao outro, disse ele. Isso é suficiente para começar de novo. Ela olhou para ele, com os olhos vermelhos e inchados. Mas e se acontecer de novo? Ele estendeu a mão e enfiou uma mecha de cabelo molhado atrás da orelha dela. Então vamos enfrentar de novo. Juntos. Enquanto eles se sentavam entre os destroços, o som de passos ecoou da estrada acima. Jack! Tutien! Uma voz familiar chamou. Era um dos colegas de trabalho de Jack do canteiro de obras. Atrás dele havia vários homens carregando pás, baldes, até sacos de comida. Viemos ajudar a limpar, disse o homem. Nós soubemos o que aconteceu. Os lábios de Tutien tremeram. Você veio até aqui? Jack se levantou, a voz firme, mas cheia de emoção. Obrigado. Precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. E quando a luz da manhã irrompeu através das nuvens pela primeira vez, uma dúzia de mãos começou a trabalhar juntas, removendo escombros, levantando móveis, devolvendo a vida a um lugar que quase havia se afogado. Mas ninguém podia tirar a tristeza do coração de Tutien. Ainda não, porque em seus ouvidos, ela ainda ouvia os gritos da cachorra-mãe procurando por seus filhos perdidos. Ao meio-dia, a fazenda, antes desolada, fervilhava de vida, não de colheitas ou animais, mas de pessoas. Os colegas de trabalho de Jack da construção, moradores da rua acima e até 2 mulheres do bairro de cima haviam descido para ajudar. Eles não fizeram perguntas. Não precisavam. Eles viram a ruína e viram a dor estampada no rosto de Tutien. Jack dirigiu a limpeza em silêncio, mas com propósito. Vamos mover toda a madeira utilizável para o lado oeste. Empilhem as cadeiras quebradas aqui. Qualquer coisa que possa ser salva, não joguem fora ainda. Sua voz não continha raiva, apenas uma determinação cansada. Tutien tentou se manter ocupada, limpando a lama de sua antiga mesa de cozinha, agora empenada e manchada. Uma vizinha lhe entregou uma vassoura. Não se preocupe, querida. Vamos superar isso. Um passo de cada vez. Ela assentiu, forçando um sorriso. Mas por dentro, seu peito doía. Cada canto da fazenda guardava memórias, de risadas, refeições compartilhadas, sonhos sussurrados sob céus estrelados. Agora tudo cheirava a água de enchente e perda. De repente, Jack chamou alguém. Um homem uniformizado se aproximou, alto, mais velho, com um rosto gentil,
mas cansado. Senhor Tu, Jack cumprimentou. Obrigado por ter vindo. Tutin levantou o olhar enquanto Jack acrescentava gentilmente: Este é o Senhor Tu, do governo local. O oficial assentiu educadamente. Vim avaliar os danos. Estamos verificando todas as famílias afetadas. Ele olhou ao redor. A destruição aqui é pior do que na maioria dos lugares. A mandíbula de Jack se apertou. A água nunca chegou tão longe antes. Mas ontem à noite não parou. Tutin estava ao lado dele, em silêncio, segurando a borda de sua manga com força. Vejo que já começaram a limpar, disse o Senhor Tu. Bom, vou registrar o relatório. Poderemos fornecer algum apoio. Não muito, mas algo. Obrigado, disse Jack. Esta fazenda é tudo para nós. O Senhor Tu olhou entre eles. Namorada? Jack assentiu. Sim, esta é Tutin. Ela é a dona desta terra. Estou ajudando-a a reconstruir. O oficial fez uma pequena e respeitosa reverência. Vocês têm sorte de ter um ao outro. Depois que ele saiu, Jack colocou uma mão firme nas costas de Tutin. Você está bem? Ela deu uma risada curta, seca e cansada. Todo mundo continua me perguntando isso. You say, Jack disse gentilmente. Está tudo bem não estar. No canto do quintal, uma pequena multidão se reuniu em torno de uma cerca quebrada. Um dos vizinhos havia encontrado os restos do canil, presos nas raízes de uma árvore. Um silêncio caiu sobre o grupo quando perceberam o que era. Tutin se vira. Ela não queria ver. Em vez disso, ela se viu perto do jardim, o pouco que restava dele. Um único talo de milho estava alto, de alguma forma intocado, levemente dobrado, mas vivo. Ela se ajoelhou ao lado dele, afastando a sujeira de sua base. Seus dedos tremeram. Jack veio e se agachou ao lado dela. Você quer tentar replantar hoje? Ela balançou a cabeça. Não, ainda não. Ele não a pressionou. Ele apenas sentou com ela na lama, em silêncio, até que o som da risada das crianças rompeu a pesadez. 2 meninos da aldeia perseguiram uma galinha que de alguma forma havia sobrevivido. Suas penas encharcadas, seus passos cambaleantes. A cena trouxe o mais leve sorriso aos lábios de Tutin. Mais tarde, enquanto faziam uma pequena pausa, ela ofereceu pedaços de melancia aos ajudantes. Obrigado por estarem aqui, disse ela suavemente. Uma das mulheres sorriu, pegando uma fatia. Quando a enchente vem, não perguntamos de quem é a fazenda. Apenas viemos. E naquele dia, rodeada por mãos cansadas de trabalho e corações pesados de luto compartilhado, Tutin percebeu algo. Eles não haviam perdido tudo.
Ainda não. O sol finalmente surgiu no final da tarde, tímido e hesitante, lançando uma luz dourada sobre os destroços. Não secou a lama nem consertou as paredes quebradas, mas trouxe um raio de calor, e para Tutien, um momento de quietude. Ela estava perto da parede do galinheiro, onde o gato tinha sido visto pela última vez. Ele tinha sumido novamente. Vang, ela chamou suavemente, nomeando a gata mãe dourada. Houve um farfalhar nas vigas. O miado fraco respondeu. Tutien olhou para cima e engasgou. O gato estava lá, empoleirado em uma viga, com os olhos arregalados, a pelagem emaranhada e empoeirada. No canto da boca, um lagarto morto pendia como um fé triste. Ele havia sobrevivido à tempestade. Sua gata esperta, Tutien sussurrou, as lágrimas brotando novamente, mas desta vez, não de tristeza. Você subiu aqui quando a água subiu. Ela gentilmente pegou um saco de farelo e despejou um punhado sobre uma pedra seca. Bessa, Van. Agora está seguro. Jack, parado por perto com um grupo de ajudantes, notou o momento. Ele se aproximou em silêncio, agachando-se ao lado de Tutien. Ela conseguiu, disse ele suavemente. Te utina shenchiu. Mas está com fome. E com medo. Assim como nós. Eles ficaram ali em silêncio, observando o gato comer. Ao redor deles, a limpeza estava diminuindo. O trabalho pesado estava feito. A maior parte da água havia escoado dos campos. Os trabalhadores limparam a testa e começaram a se reunir sob a sombra do que restava do toldo frontal. Foi então que a mãe de Tutien chegou. Ela trouxe mais do que comida. Ela trouxe calor. 2 cestas, um grande pote de arroz, pequenas tigelas de carne de porco estufada, milho e um prato de bolos de arroz pegajoso embrulhados em folhas de bananeira. Vocês 2 não comem desde ontem. Ela repreendeu gentilmente, sua voz tanto aguda quanto suave. E não digam que não estão com fome. Mãe, Tutien disse, sua garganta se apertando. Você não precisava. Eu não consegui dormir a noite toda, respondeu sua mãe, colocando uma mão nas costas da filha. Quando Jack ligou esta manhã, fui direto ao mercado. Em minutos, todos estavam sentados juntos, compartilhando tigelas, colheres, haxiz, o que restava. Alguém passou pedaços de melancia novamente. Outros usaram baldes virados como bancos improvisados.
O ar cheirava a terra molhada e comida caseira. Jack sentou-se ao lado de Tutien, rasgando um pedaço de bolo de arroz pegajoso ao meio. Ele lhe entregou a metade maior. Coma, ele sussurrou. Pelos filhotes. Pelo que está por vir. Tutien olhou para a comida por um momento. Então deu uma mordida. E assim, a dor em seu peito diminuiu, só um pouco. Risadas irromperam de um canto. Um dos trabalhadores havia encontrado uma cadeira de plástico flutuando no campo de arroz e tentou sentar nela. Ela desabou imediatamente, jogando-o em uma poça. Todos riram, até Tutien, o som escapando de seus lábios como algo esquecido. Ela olhou ao redor e sentiu de novo aquela verdade quieta e dolorosa. A dor não vai embora, mas ela suaviza quando compartilhada. Uma mulher da aldeia a cutucou gentilmente. Você tem sorte, sabia? Tutien levantou uma sobrancelha. Como? A mulher sorriu. Você tem ele. Ela se virou para ver Jack secando as mãos, as mangas arregaçadas, lama na bochecha, os olhos já procurando o que precisava ser consertado em seguida. Sim, ela pensou. Eu tenho. Quando a refeição terminou e as pessoas se preparavam para partir, Tutien se levantou e fez uma reverência. Obrigado a todos. Verdadeiramente. Não sei o que teríamos feito sem vocês. Um homem mais velho acenou de forma displicente. Hoje nós ajudamos você. Amanhã, você ajuda outra pessoa. É assim que sobrevivemos. Naquela noite, enquanto o anoitecer se instalava e os últimos visitantes partiam, Jack e Tutien sentaram-se sob o telhado quebrado da varanda, o gato enrolado entre eles, o som da quietude retornando. Eles haviam perdido sua fazenda, mas eles tinham um ao outro, e eles tinham um lugar para começar de novo. For about 50 years, she talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As unquote,
I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened her deal with the crossing grapes. Obviously, she has been doing something right to be so full of vitality and joy after such a short time. She described it, her travels around the world with sparkling eyes and her plans for the next year with a joyful smile. What a contrast to